Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Me Chamo Patrick Podcast, um lugar que a gente vai falar sobre empreendedorismo e muito mais, porque na verdade empreendedorismo é isso, é vida, é quando você entrega a sua assinatura em algo. Então a gente vai falar também muito sobre autoconhecimento, sobre mentalidade e a ideia nossa aqui é trazer exatamente tudo que eu passei nos meus anos de empreendedorismo. Então, a gente não poderia começar diferente hoje, a não ser falando do meu começo, né? Hoje, esse episódio é exatamente para isso. E eu me chamo Patrick. Eu fiz faculdade de economia, trabalhei 12 anos com o mercado financeiro, e depois de 12 anos trabalhando no mercado financeiro, eu resolvi me aventurar no empreendedorismo. Mas não foi uma história que ela começou, vamos falar como... do nada, assim, eu não falei, eu quero empreender e pronto. Não, o meu caminho foi um pouco diferente. Depois de trabalhar 12 anos com o mercado financeiro, eu saturei disso, saturei do mundo corporativo e eu quis sair. Então eu saí meio que sem saber o que eu ia fazer, né? Essa, na verdade, é assim que começa a minha história. Eu fiquei 6 meses, literalmente, olhando para o teto e perguntando para mim mesmo qual seria o próximo passo a dar. E nesse meio tempo, foram várias coisas que me ocorreram na cabeça. Eu pensei em ser fotógrafo, eu pensei em fazer stand-up, eu pensei em... sei lá, eu acho que eu pensei em absolutamente tudo. E aí que veio a história de como é bom você deixar bons registros aonde você trabalhou, né? Porque foi nesse momento que um cliente meu do banco, que eu trabalhava em banco de investimento, ele me procurou e ele falou, poxa, Patrick, você sempre foi bom lá me assessorando enquanto investimento, você não quer abrir uma distribuidora de salgado em Minas Gerais? E aí eu pensei, né? Eu trabalhava no Rio de Janeiro, para quem não sabe, eu sou do Rio, né? Eu nasci em Cabo Frio, mas vim morar logo em Niterói com 20 dias de nascido, então me criei entre Niterói e Rio de Janeiro. E aí eu falei, beleza, eu topo abrir isso daqui, é uma grande oportunidade. Imagina, eu já ter o meu negócio já. Ele tinha uma fábrica de salgado no Rio. E aí eu falei, vou embarcar nessa aventura, né? Que é empreender e empreender talvez em outro estado. E aí eu falei, mas para eu fazer isso, eu tenho que saber vender salgado. Como é que eu vou aprender a vender salgado? Eu tenho que ser um representante disso daqui no Rio. E aí foi isso que eu fiz. Então, todo dia eu pegava o carro, eu ia na fábrica dele, que ficava ali perto da Barra da Tijuca, e enchia o carro de salgado dentro do isopor, tudo congelado, e ia passando de bar em bar, padaria em padaria, esquina em esquina, oferecendo o produto. Então, assim, meio que começa essa minha trajetória assim, no setor de alimentos, nesse lado de empreendedor. E eu fico 3 a 4 meses fazendo isso, então literalmente era um vendedor de rua. Eu saio, largo lá o terno e gravata para poder bater de porta em porta oferecendo o meu produto. E assim, todo começo eu falo que a gente tem que curtir o processo. Curtir o processo é muito importante, porque quando a gente chega de fato aonde a gente quer chegar, a gente já está mirando uma outra coisa. E foi isso que eu acho que eu fiz muito durante essa minha jornada nesse início de empreendedor. E até ali eu não sabia como é que ia ser esse meu caminho. Eu recebo uma sondagem de uma fábrica do Rio de Janeiro de me tornar sócio, de trabalhar na área comercial deles, isso no ano de 2013, e eu depois virar sócio deles ali. E eu falei, caramba, entre eu ir para Minas ou ser sócio de uma fábrica de salgado no Rio, eu acho que eu prefiro ser sócio numa fábrica de salgado no Rio de Janeiro. E aí lá vou eu para uma nova aventura de trabalho. Começo nessa fábrica. Logo de início eu noto que as coisas ali não acontecem com muito processo, as coisas não tinham muita regra para acontecer, os funcionários meio que ficavam muito soltos também, e eu muito preocupado, porque eu trabalhava na parte comercial, então eu vendia o produto e eu tinha toda a preocupação se eu ia conseguir entregar aquilo ali para o cliente. Então, o que eu fazia? Eu chegava cedo nessa fábrica, acompanhava todo o processo de produção e pegava o produto, definitivamente levava para o cliente final. Então, eu passei fazendo isso aí durante uns 4 meses. E, por incrível que pareça, vou contar uma coisa aqui, durante esses 4 meses, eu não recebi R$1 sequer.
E aí as pessoas me perguntam assim, poxa, Patrick, mas como é que foi isso de você trabalhar sem receber? Cara, eu sempre acreditei muito nos negócios que eu estava envolvido. Eu sempre acreditei muito em tudo que eu estava fazendo, que aquilo ali ia me levar a algo muito maior. Então, eu acho que a gente empreendedor tem muito essa cabeça de a gente está construindo algo grande. A gente, às vezes, não sabe aonde a gente vai parar, mas a gente traz muito essa mensagem de que a gente está construindo algo, que a gente sabe que a gente vai chegar em algum lugar. E aí, depois de 4 meses, eu me lembro que eu estava lá na produção, paradinho, olhando a galera lá fazendo os salgados, fazendo as coxinhas, os quibes, e eu olhei aquilo e falei, caramba, se é para fazer isso aqui, eu acho que eu posso ter uma fábrica de salgado. E eu acho que essa foi a grande sacada minha, assim, ali foi um pulo do gato para eu falar, cara, não é difícil, eu consigo fazer isso. E aí foi quando eu resolvo, sem dinheiro, porque eu não tinha dinheiro guardado, eu já tinha gasto toda a minha reserva, eu sem dinheiro eu resolvo começar a procurar a fábrica de salgado. E isso foi uma loucura, assim. Eu literalmente abria todo dia lá o computador e botava assim, venda de fábrica de salgado no Rio de Janeiro. E aí olhava, ligava para os lugares que estavam vendendo a fábrica, ia visitar, conhecia como é que era o processo, negociava com eles, né, dentro se eu achava aquilo ali interessante ou não, e enquanto isso eu estava procurando sócio. Então não tinha aquela questão de você tem um dinheiro para fazer, como é que você vai comprar aquilo ali? Não, eu só tinha ideia de que eu ia fazer aquilo ali. Mas como eu acho que também tudo que a gente faz começa na nossa cabeça, a gente sente para depois isso acontecer, eu acho que foi isso muito que aconteceu. Eu botei na minha cabeça que eu ia comprar uma fábrica de salgado, que eu ia começar a ter um negócio meu naquilo ali. Então, eu saio dessa fábrica que eu fui trabalhar no Rio para virar sócio, porque eu fiquei sem receber durante 4 meses, e eu começo a olhar uma fábrica para eu comprar. Negociei uma fábrica, eu me lembro que na época custava 220 mil essa fábrica, isso no ano de final de 2013, e aí eu falei assim, caramba, 220 mil. Eu estava procurando sócio, perguntava a todo mundo se queria ser meu sócio, e ninguém queria. Eu estava praticamente quebrado, eu era um vendedor de salgado. As pessoas falaram, cara, esse cara é maluco, esse cara trabalhava no mercado financeiro, ele largou tudo, largou uma carreira estabilizada que ele tinha para poder empreender com salgado, vender salgado. Né? Eu não fui para um outro ramo, não fui para TI, não fui para alguma coisa que seria glamurosa. Né? Eu definitivamente eu fui para um setor que não é um setor muito, vamos dizer assim, gourmetizado. Né? E aí, mas eu apostei naquilo ali, eu sentia que aquilo ali ia dar certo. E aí eu vou para essa negociação, que o cara queria vender a fábrica dele por 220 mil, e eu descobri que ele tinha uma dívida de 190 mil. E aí, para mim, isso foi muito claro. Eu falei, beleza, eu pago essa dívida de 190, mas e eu te dou os 30, diferente. E ele ficou, não, me paga tudo, eu pago a dívida, enfim. Isso daí a gente não estava chegando em nenhum consenso, mas eu também até então não tinha dinheiro, né? Porque como eu falei, eu chamei uma pessoa para entrar comigo, 2, 3, chamei mais de 7 pessoas, mas ninguém queria entrar num negócio comigo, porque não sabia se aquilo ia dar certo ou não. Até que eu achei um sócio, que também não tinha o dinheiro, mas que ele tinha a possibilidade de pegar isso no banco. E a gente falou, cara, então beleza, esse é o caminho, a gente pega, a gente faz lá um empréstimo 36 vezes e vai pagando isso mensalmente com o que a gente for faturando. E assim foi como a gente decidiu que a gente ia comprar essa fábrica de salgado. Então, no domingo, eu me lembro que eu estava indo com... E aí, assim, as coisas sempre... A gente tem que estar muito atento para a nossa intuição, né? As coisas sempre acontecem para a gente do jeito que tem que acontecer. Eu estava num domingo, eu estava com a família passeando, eu falei, poxa, aqui que vai ser a fábrica que eu vou comprar. Aí falaram assim, pô, Patrick, mas é um lugar muito perigoso. Não, aqui não, você vai querer trabalhar de madrugada. Eu sempre tive muito essa coisa de trabalhar o tempo inteiro. E eu falei, olha, vai ser aqui e ponto final. Não tem como ninguém me convencer disso. Mas me ofereceram uma fábrica de pães aqui perto, que era na Praça da Bandeira, que era um lugar muito mais tranquilo, muito mais movimentado, perto do Maracanã, né? Maracanã todo mundo conhece. E aí me ofereceram essa fábrica ali, aí o pessoal da minha família, pô, então vai visitar, vai lá, visita ela. E eu falei, não vou visitar, eu não sei nada de pão. Eu sei só de salgado. Isso foi no domingo.
Aí eu passei a segunda-feira pensando e eu falei assim, cara, eu não sei nada de salgado, mas eu tenho clientes que compram salgados que também comprariam pão, que eles precisam de pão. Eu falei, cara, eu vou visitar essa fábrica de pães. E aí marquei, na terça-feira eu fui visitar essa fábrica. E aí, quando eu entrei, era um lugarzinho muito bonito, muito bem montado, tudo muito bem feito. E você via que só não tinha volume de produção. E aí eu me lembro que o dono me recebeu e eu falei, cara, quanto você quer nisso daqui? Ele falou, cara, eu quero 90 mil. Aí eu falei, fechado. E eu liguei para a pessoa que ia ser meu sócio e falei com ela, ó, fechei o negócio. Ela, mas como? Eu falei, cara, metade do preço, tudo arrumado, eu só tenho que vender e vender eu sei. Vender sempre foi uma coisa que para mim foi muito, teve muito no sangue, sempre foi muito fácil. Então eu falei, cara, eu sei vender. E aí eu compro essa fábrica na terça-feira, a gente assina na quarta, na quinta-feira eu já estava dentro dela trabalhando. E aí é quando começa definitivamente o meu processo com panificação. Eu entro no mercado de panificação ali, começo o meu primeiro dia na quinta-feira, mas eu não sabia o que era uma ciabatta, o que era uma baguete, eu não sabia nada sobre pão. Então, o que eu fiz para poder aprender? Eu fui para dentro da produção. Então, quando o pessoal fazia os pães, eu estava lá junto com eles, botando definitivamente a mão na massa para poder aprender sobre aquilo ali. Isso foi início de 2014, eu vou com isso até início de 2016. É legal falar que quando eu comprei essa fábrica, ela há 5 anos ela já rodava. E o faturamento dela há 5 anos era praticamente o mesmo, 10 mil reais. E ela tinha um custo de 17 por mês. Então, todo mês ela dava 7 mil negativo. E aí, eu muito seguro, falando assim, caramba, eu vou crescer, eu vou botar essa fábrica logo para faturar 30, 50 mil, e aí eu começo a pelo menos a me pagar, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu comecei a faturar 30 mil, comecei a faturar 40 mil, comecei a faturar 50 mil, e a conta não fechava. Então foi todo um processo de aprendizado também, quando você começa a empreender, não é um processo assim fácil, né? Que tudo vai funcionar, que nem você recebe na CLT, que você sabe que o teu salário vai cair ali todo mês. Não é uma coisa assim, é um processo de aprendizado. Você realmente, você aprendendo, você empreendendo, você gasta o dinheiro que você tem para o teu aprendizado. Então, com os seus erros, você vai errar no teu fluxo de caixa, você vai errar na sua produção, você vai errar com contratação de funcionário. Então, a gente acaba gastando muito dinheiro com os nossos próprios erros. Então, é por isso que eu acho que é muito legal esse espaço aqui para a gente, porque nós, empreendedores, a gente tem que falar cada vez mais sobre o que a gente passou. Porque o que a gente passou vai fazer com que outras pessoas, a nossa história vai fazer com que outras pessoas consigam passar de uma maneira mais curta, passar perdendo menos, passar de uma maneira que a empresa vai durar mais, porque a gente tem esse problema, né? Quantas empresas não abrem e elas fecham no primeiro ano? E por quê? Muito por falta de experiência em fluxo de caixa, falta de experiência no próprio trato com o funcionário. Funcionário a gente sabe também, esse aí é até um tema para um outro podcast, né? Como é que a gente fazer gestão de equipe, a gente sabe que é algo que não é fácil também de se fazer. Então essas dificuldades iniciais, eu também passei por elas, né? E aí eu fico nessa empresa de 2014 a 2016, eu saio dela com a gente fazendo um faturamento entre 250 mil a 300 mil, e eu saio por uma divergência de opiniões entre a sociedade. Então, eu acreditava muito que a gente tinha que automatizar os processos, o meu sócio acreditava que não, em determinado momento eu preferi sair da sociedade, e é quando me vem a ideia de abrir a Bread Maker. Então, às vezes a gente está passando também alguns momentos que a gente fala assim, poxa, tá tudo dando errado, né? Mas na verdade não está dando errado. Na verdade o que está acontecendo é que as coisas estão sendo colocadas no lugar certo para você ir para o seu próximo passo, né? E qual que era o meu próximo passo? Definitivamente a Bread Maker ela tinha que existir. Então a gente chega ao final desse primeiro episódio. Eu agradeço a vocês. Peço para vocês deixarem aqui o like de vocês no canal. Também se inscrever no canal, que pra gente é importante. E quem tiver no Spotify, porque também vai estar isso daqui no Spotify, também fazer lá o comentário e
e acompanhando a gente.